Hello! Hoje a nossa aula é com o quarto ano, ok? E vamos lá com a pergunta. How are you? I'm hungry. I'm sleepy. Or I'm happy. Então, vocês vão ver aí de qual forma vocês estão se sentindo e dizer em inglês, ok? Então, ó, vamos lá para mais uma aula, certo? Hoje nós vamos aprender sobre algo novo. E aí, de certa forma, por vocês já estarem no quarto ano, vocês já conhecem um pouco dos numbers, ok? Mas nós vamos ver os numbers justamente porque nós vamos trabalhar com a questão do how much. O que seria o how much? O how much é a questão do quanto custa. Então, nós vamos ver a questão dos valores, dos preços, certo? E para sabermos os valores e os preços, nós precisamos lembrar dos numbers em inglês. Pelo menos revisá-los, ok? Então, nós vamos ver aqui, ó, numbers. Nós vamos ter alguns. Nós vamos ter aí, ó, primeiro, one. Lembrando de uma coisa aqui, enfatizando uma coisa aqui, na verdade. Nós vamos ter o número na cor green, verde, e do lado dele nós vamos ter uma palavra em azul e uma palavra entre parênteses em vermelho. A palavra em azul é como se escreve esse número em inglês. Já a palavra em vermelho, entre parênteses, é justamente como eu pronuncio o nome que está em azul. Como é que eu falo essa palavra? Então, aí está escrito exatamente o jeito de dizer, de pronunciar, ok? O que está entre parênteses e de cor vermelha. Então, nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vimos aí os numbers de 1 a 10, certo? Agora vamos para a próxima coluna, a segunda. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ok? Então, quando as 13, percebam que eu tive que entonar de maneira mais forte, mais prolongada, o final da palavra. Eu não disse 30, eu disse 13. Então, vejam que é mais prolongado o som do final da palavra, certo? Justamente para diferenciar. Vejam só, do lado do 13, eu tenho, que é o 13, eu tenho o 30, que é 30. Então, ó, eu tenho que diferenciar aqui, porque senão eu posso confundir de qual número eu estou falando. Se eu digo 30, eu estou falando 30, certo? Agora, quando eu digo 13, eu estou dizendo 13. Então, o que diferencia 13 de 30 é justamente esse tim no final. Se eu não faço esse tim no final, eu só digo ti. Então, eu estou dizendo 30. Mesma coisa, 14. 14. Do lado eu tenho 40. Então, 14, 14. 40, 40. Certo? Então, a diferença entre um e o outro na pronúncia vai ser justamente esse som mais prolongado no final. Na escrita, a gente não precisa diferenciar com o som, porque justamente a escrita vai ser diferente, certo? Agora aqui, ó, 15, 15 e 50, 50. 16, 16, 60, 60. 17,
17, 7, 70. 18, 18, 8, 80. 19, 19, 90, 90. Então, essa regra, ela se inicia do 30 ao 90 aqui, ok? Depois, e do 13 ao 19. E aqui, eu tenho o último, que é 100, ou seja, 100. Então, nós vimos aqui alguns numbers em inglês e lembrando a questão da regrinha aí na hora da pronúncia, para poder diferenciar a questão do 13, do 30, 13, 30 e sucessivamente os outros, não é isso? Agora, nós vamos ver a questão do how much, que é quanto custa. O que é que significa how much? Quanto custa. E aí eu tenho how much is the kite? Quanto é a pipa? Então, olhando essa imagem aqui, eu vejo que tem uma kite e eu vejo que também tem o valor dessa kite. E aqui tem dizendo 1. Então, aqui eu coloco, ó, it's $1, ok? Então, how much is the kite? It's $1, ok? Depois, eu tenho aqui, ó. How much is the orange juice? Quanto é, então, how much, quanto é ou quanto custa o suco de laranja? Orange juice, suco de laranja, certo? Então, aqui eu percebo que eu tenho uma imagem com orange juice e eu tenho aqui também um valor, certo? 2,80. E aí eu respondo, ó, it's $2.08. Ou seja, $2,08. 80 centavos, na verdade. Ok? Depois, agora, nós vamos ter aqui, ó. Então, só relembrando, hoje nós vimos numbers, como pronunciá-los e como escrevê-los. Também vimos a questão, chegamos apenas a introduzir a questão do how much, certo? Que é a questão do quanto custa, de como dizer, de como perguntar quanto custa algo em inglês e também de como responder o valor desse objeto que você perguntou, certo? E aí a atividade que nós vamos realizar durante o nosso momento no Zoom vai ser a atividade da página 46, certo? Então, vamos lá para a explicação dessa atividade. Vejam só, a página 46, ela vai justamente trabalhar aquilo que nós vimos hoje na nossa aula. Nós vamos ter aqui alguns objetos e vamos também, ao lado desses objetos, ter o preço deles. E embaixo, nós vamos ter aqui perguntando quanto custa. Por exemplo, na letra A tem how much is the doll? Quanto é a boneca? Ou quanto custa a boneca? E aí você vai ver a imagem que tem a doll, que é a boneca, vai ver o valor e você vai responder quanto custa. No mesmo jeito que a gente viu no exemplo aqui na nossa aula, certo? E aí você vai colocar aqui os valores do que ele está perguntando. Então, essa é a nossa atividade que nós vamos responder na nossa aula do Zoom. Ok? Então, por hoje é só. Bye, bye.